Olá, meus queridos amigos do canal Gênese. Seja bem-vindo ao nosso espaço de convivência, de estudo doutrinário espírita, de ampliação da nossa consciência. Nós estamos nesse episódio do Revolução Espírita, leitura comentada, convidando você para adentrar nos portais da imortalidade. Revolução Espírita é uma revolução que se realiza nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quanto mais atinge simultaneamente pelo coração todas as classes e todas as nacionalidades, todos os cultos. Nosso episódio de hoje, a obra da minha vida. Nós estamos trabalhando com o livro Revolução Espírita de Paulo Henrique de Figueiredo. Hoje, com o tópico 1.8 da obra, convidamos você para adquirir. Quando tinha 30 anos, Hippolyte Rivail estava convicto de que toda a sua existência seria devotada à educação das crianças e dos jovens. No discurso para a distribuição de prêmios em sua instituição, ele garantiu aos alunos: ansioso por justificar vossa confiança, esforço-me por aproveitar as observações que faço todos os dias, pois a educação é a obra da minha vida. E todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Feliz quando encontro algum meio novo ou quando descubro novas verdades. O autor da obra Revolução Espírita, Paulo Henrique, diz assim: a descrição de Rivail sobre a sua dedicação para com a educação lembra como via a si mesmo Isaac Newton diante da física. Abre aspas. Para mim, eu pareço ser apenas como uma criança brincando na beira do mar, divertindo-me e encontrando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita do que o ordinário, enquanto o grande oceano da verdade continua desconhecido à minha frente. Rivail tornou-se uma referência em seu tema de pesquisa, com décadas de experiência e a publicação de diversos livros. Mas até conhecer os primeiros fenômenos espíritas em 1855, nunca havia escrito sobre metafísica, espíritos ou mediunidade. Manteve-se mesmo afastado desses temas em seus trabalhos sobre educação. Quando se estuda a vida dos grandes revolucionários da ciência e da filosofia, identificam-se longos períodos de pesquisas e reelaboração no tema de sua especialização, antes de se chegar a uma obra inovadora. Newton, por exemplo, estudou cuidadosamente as teorias de Aristóteles e as novas ideias propostas por Descartes, Galileu e Kepler, descobrindo seus equívocos e acertos. Conhecia e debatia com outros pesquisadores de sua época, argumentando prós e contras da teoria propostas. Trocou correspondência, escreveu milhares de rascunhos, ensaios e estudos preparatórios. Percebeu seus próprios limites, tomando consciência do que não poderia afirmar sem uma base sólida, até sintetizar suas conclusões nos seus livros, como o Principia, proporcionando uma teoria de um êxito extraordinário.
levou pelo menos 20 anos para desenvolver sua teoria sobre a gravidade. Allan Kardec publicou seu livro em 1857, apenas 2 anos depois de iniciar suas pesquisas. A grandiosidade dos temas e a coordenação precisa das hipóteses apresentadas em O Livro dos Espíritos, formando uma teoria metafísica sólida, coerente e com encadeamento lógico exato, abrangendo todas as principais questões da ciência, da moral e da psicologia, não é algo que se conquiste nesse curto espaço de tempo. Contudo, jamais Kardec afirmou ter sido o autor da teoria espírita. Ele tinha plena consciência de que estava lidando com um fato novo. Mais do que isso, inédito na história da humanidade. Os livros de Allan Kardec não saíram de sua própria mente. Aspas. Se esse livro tem algum mérito, seria presunção dele me glorificar. Porque a doutrina que ele encerra não é minha criação. Toda a honra do bem que ele faz redunda aos espíritos sábios que o ditaram e que consentiram se servirem de mim. Revista Espírita, 1860. Pois bem, em 1855, o professor estava diante de um fenômeno original a ser investigado. Mas não se trata simplesmente da manifestação dos espíritos, presente de forma esparsa em toda a trajetória da humanidade. Se esse fosse o tema, como vimos, sua investigação exigiria uma abordagem minuciosa e progressiva do fenômeno, demandando muito tempo, como é próprio da ciência, até chegar a conceitos conclusivos. Mas isso não aconteceu. Vamos imaginar um cientista isolado em seu laboratório, tendo à sua disposição apenas um grupo de insetos completamente desconhecidos. Ele poderia estudar seus movimentos, seu organismo e suas partes, identificar sua capacidade de voar, mas estaria muito limitado por eles estarem fora de seu ambiente natural. Ao morrerem, a pesquisa acaba. Eles são catalogados, alfinetados no isopor e guardados no armário. No entanto, se o cientista pudesse observar a comunidade viva e em movimento daqueles insetos, acompanhar seus voos em busca de seu alimento, estudar seus hábitos, seus meios de defesa, reprodução, sua relação social e hierárquica, poderia elaborar um completo tratado sobre esse inseto. Mesmo assim, o cientista levaria muito tempo para chegar a esse resultado. Vejamos outro cenário. Imaginemos que em todo o planeta surgem relatos de interferências na internet e nos celulares, possibilitando diálogos de origem desconhecida. Um cientista, investigando o fenômeno, é informado, por meio dessas comunicações, de que os cientistas de um planeta distante, a centenas de anos-luz da Terra, desenvolveram uma tecnologia que permite conectar a rede de seus computadores com os nossos. No entanto, não há controle sobre os diálogos, de modo que qualquer habitante de lá poderia fazer uso desse meio.
O nosso cientista percebeu que, no diálogo com os especialistas do outro planeta, pode pôr explicações, conhecer sua cultura. Mas como identificar os verdadeiros sábios das falsas comunicações? Os próprios especialistas deram a resposta. Procure identificar na diversidade de manifestações a coerência da linguagem, comparando as ideias com a sua própria ciência, buscando analogias. Além disso, a universalidade de nossos ensinamentos, pois todos os especialistas pactuam uma mesma ciência, essa força do conjunto apontará onde está a verdade. Por que vocês não controlam a comunicação para que só os especialistas falem conosco, transmitindo assim sua cultura de modo fiel? Indagou o cientista. Por vários motivos, explicaram os extraterrestres. Em primeiro lugar, se deixássemos na mão de alguns esse poder, quem garante que não cairia um dia em mãos erradas? Acostumados a aceitar cegamente nossas informações, vocês tombariam numa armadilha. Além disso, podendo se comunicar com todas as pessoas de nosso povo, vocês podem confirmar nossas teorias sobre a vida em nosso planeta, conversando com a diversidade de nossos habitantes. Por fim, este é só o começo. Estaremos daqui por diante constantemente juntos, apesar da distância fisicamente intransponível. Já antecipamos que o nosso mundo é mais ditoso que o seu. Nossa história é mais longa. E já nos comunicamos com outros planetas. Nosso objetivo maior está em ajudá-los nessa evolução, pois, por nossa experiência, podemos garantir que esse também será o seu destino, tornar-se um planeta feliz. No tempo das mesas girantes, algo semelhante sobreveio. Não havia aparelhos eletrônicos, nem os comunicantes eram de outro planeta. O instrumento de comunicação tem um caráter fisiológico, dependendo do organismo apropriado dos médiuns. E os comunicantes se identificaram a si mesmos como sendo espíritos. Inúmeras manifestações ocorriam em todo o planeta, ao mesmo tempo, e diversos estudiosos tentavam explicá-las. Quando se viu diante do fenômeno, o professor Rivai notou que não estava lidando com fatos esparsos e aleatórios. Percebeu, na diversidade de comunicações simultâneas, um padrão inteligente. Observou um plano amplo e complexo que tratou de reunir num todo coerente. O diferencial de Rivai, que o permitiu iniciar o Espiritismo, foi identificar que se tratava de um movimento organizado da espiritualidade, planejado antecipadamente e em execução. Um projeto de comunicação, nascido da vontade dos próprios espíritos superiores, em nos iniciar nos primórdios de sua ciência espiritual. Kardec soube reconhecer que a humanidade estava vivendo nova fase em sua história.
ocorria uma revolução científica e moral. No exato momento que, por iniciativa da espiritualidade em todo o planeta, e por meio de um diálogo racional e progressivo, era oferecido ao homem o conhecimento que ele não poderia descobrir sozinho. Os bons espíritos estavam, por esse método, prontos a nos ensinar. Qual foi, então, o papel de Kardec? Ele mesmo responde. Qual foi o meu papel? Nem o de inventor, nem o de criador. Vi, observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança. Coordenei-os e lhes deduzi as consequências. Eis toda a parte que me cabe. Ele falou na viagem espírita. Considerava-se um instrumento dos espíritos. Novamente o coordenador, dizendo: aquilo que fiz, outro poderia ter feito em meu lugar. E concluiu em 1862 que será a obra da minha vida até meu último dia. Porque, na presença de um objetivo tão importante, todos os interesses materiais e pessoais se apagam como pontos diante do infinito. Kardec enxergou a dimensão extraordinária do Espiritismo. O exemplo que demos da comunicação com outro planeta seria muito menos extraordinário e produtivo. Os especialistas daquele planeta também estariam encarnados e limitados pela matéria densa. Eles também estão sujeitos à morte. Já a pátria dos espíritos é o universo. Suas limitações são de ordem intelecto-moral. Os espíritos superiores podem percorrer os mundos, compará-los, estudar seus hábitos, compreender o processo evolutivo, desvendar, enfim, as leis do mundo moral. Mas eles podem nos ensinar progressivamente, do mais simples ao mais complexo, respeitando os limites de nosso entendimento e o alcance comparativo de nossa cultura. A cada tempo. Tudo começou em 1857, com a publicação do primeiro livro. Desde lá, esta comunicação está aberta ao nosso interesse para sempre. Paulo Henrique de Figueiredo, em sua obra, que estamos usando para essa leitura comentada, intitulou esse trecho como O que é o Espiritismo? Uma pergunta. Nós que estamos
divulgando o trabalho, facilitando a leitura, compartilhando esta mensagem de uma forma simples, objetiva e atendendo inclusive aos apelos de pessoas que não tiveram ainda acesso à obra, resolvemos dar o título desse episódio: A Obra da Minha Vida. Porque Kardec chama para si esta responsabilidade. Quanto ao Espiritismo, ele está afirmando em 1862. O Paulo iniciou de uma forma muito eficiente este tópico, trazendo Allan Kardec no discurso diante de alunos, quando afirmara em 1834, 32 anos antes: a educação é obra de minha vida. E todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Feliz quando encontro algum meio novo, ou quando descubro novas verdades. Diante do Espiritismo, ele repete: obra da minha vida até o meu último dia. Será a obra da minha vida porque estou diante da presença de um objetivo muito importante e todos os interesses materiais, imediatistas, na vida corriqueira, se apagam na presença de um objetivo tão importante, se apagam como pontos diante do infinito. Amigo do canal Gênesis, você que está engrossando as fileiras desse projeto, nós agradecemos o seu apoio. Peço que mande sugestões para as nossas atividades. E que você, se gostar, compartilhe. Mas para finalizar, estamos fazendo esses recortes históricos, aproveitando para tirarmos também um aprendizado ao nível íntimo e dividindo com vocês. Nós precisamos de nos aproximar um pouco mais do pensamento desse grande homem, que teve a humildade de dizer que a tarefa dele foi de coordenar, ele não foi o inventor, ele não foi o criador, ele estudou os fatos com cuidado e perseverança. Foi deduzindo consequências e, naturalmente, envolvido pelos espíritos, a sua mente, a sua capacidade brilhante de um homem, de um espírito de escola, ele em tão pouco tempo nos legou esse trabalho. Seria simplista da nossa parte dizer que Kardec recebeu, na verdade, tudo pronto. Ele está dizendo que captou a teoria que veio do céu. Mas se ele não tivesse a sua grandeza espiritual, e por isso foi escolhido, a obra não tinha chegado até os nossos dias. Que nós possamos nos aproximar, que nós possamos debater o pensamento kardeciano e dos espíritos, para também traduzir esta mensagem na nossa vida diária. Porque o Espiritismo pode se tornar uma alavanca propulsora para este nosso momento histórico, sob o ponto de vista individual. E quem sabe, contribuirmos de uma forma singela, mas eficiente, na construção de um mundo melhor. Aí nós podemos
tirar algumas conclusões sobre a importância de Kardec ter abraçado e levado até o fim a sua causa. É o que está sendo proposto para você, para todos nós. A tarefa de transformar a si mesmo pelo estudo da verdade espiritual, domando a si mesmo e caminhando de uma forma solidária, cumprindo a nossa destinação como seres integrantes da humanidade terrena e também espiritual. Muito obrigado por mais esse momento e que possamos produzir mais conteúdo com a sua ajuda, com o seu apoio, para que o nosso canal Gênesis chegue mais perto de outros corações. Encerro com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. E saudamos Allan Kardec. Até o próximo episódio. Muito obrigado.